Se alguém conseguiu fazer o mapa da própria mente, ainda não conseguiu ensinar o resto das pessoas a fazer isso. O fato de, às vezes, na minha vida cotidiana, isso pode acontecer mais de uma vez por dia, ou se eu não der devida atenção, acontece uma vez a cada semana. E é algo que nunca acontece da mesma forma, o que me deixa muito fascinado. Eu estou usando a palavra mas eu não consigo dizer se é, se não é, e o tema desse vídeo é justamente sobre eu falar que eu não sei o que é. Mas uma descrição acabou surgindo na minha mente. Uma descrição não. Uma descrição entra no âmago da coisa. Se você vê um objeto, por exemplo, uma esfera vermelha, a descrição é a esfera é vermelha. Nesse caso, não é uma descrição e por motivos que eu posso acabar entrando depois, nunca vai ter uma descrição. Bem, se eu falar isso, sou até um pouco pessimista. Mas é impossível fazer uma descrição porque você não consegue entrar no âmago da coisa. Você só consegue, às vezes, tatear o que está em volta. Você sabe o que não é. Tem coisas que você não sabe se é ou não é também. Mas algo que me fez tatear essa experiência mais cedo foi pensar em navegar a minha mente sem nenhum tipo de mapa. E nesse processo acabar tateando alguma parede. E eu não digo isso a parede no sentido de algo que está bloqueando. É algo bom, na verdade, porque me faz ter um sentimento de localização. E se eu quiser achar essas paredes que eu encontro, eu tenho até a capacidade, mas não é a mesma coisa que sentir. Lembrar não é a mesma coisa que sentir. E as lembranças do passado sempre são enviesadas. O que nos leva a apreender uma ideia quando ela está sendo exposta a nós por meio de por exemplo, de um professor, de um livro, é o uso da linguagem. Quanto melhor o uso dessa linguagem, melhor o raciocínio que é emanado de uma consciência vai ser absorvido por outra consciência. Só que esse fenômeno, ele não é transmitível por meio da linguagem convencionalmente falando. O que eu percebo é que, na verdade, a linguagem provoca o fenômeno. Muitas vezes a linguagem acaba nos fazendo nos deparar com essa parede dentro de nossas próprias mentes. Mas a linguagem não poderia, por exemplo, fazer-nos voltar a sentir aquela parede. E na verdade ela pode até prejudicar a nossa memória de dita parede. E é esse dano à memória que me faz me sentir inseguro em relação a quando comentar sobre o fenômeno. E sempre que eu vejo alguém circundando algo que eu possa pensar, poxa, essa pessoa talvez esteja sentindo o fenômeno, eu sinto um pouco de insegurança também, por medo de essa pessoa não estar descrevendo da maneira correta. Ou, aí que sabe, uma questão de ego, mas essa pessoa estiver descrevendo da maneira correta sem eu tê-lo feito antes, por acreditar que seria impossível. Não sei se é possível, mas eu sei que eu aprendi com o tempo, experienciando esse fenômeno, que a arte é capaz de provocá-lo. Mas você não consegue codificar na arte esse sentimento. Ele vai, se existir em uma questão mais ampla, ele vai atingir a cada uma pessoa de uma forma específica. Então eu posso estudar muito como passar um sentimento em específico e passar o fenômeno pro texto, mas a pessoa não vai sentir exatamente da forma que eu tô passando. Se você escreve ou produz algum tipo de arte, talvez você já tenha sentido alguma sensação específica, bem específica mesmo, não como uma emoção genérica. E quando você tentou descrever, você sabia que não conseguiria descrever. Bem, graças a Deus, não temos só a linguagem idiomática, nós temos também as linguagens da visão, as linguagens das artes visuais. E enquanto nós continuarmos produzindo arte, a gente vai estar brincando com essas
esses cantinhos da nossa mente que a gente não compreende direito, mas é importante sempre estar mexendo com eles, de uma forma ou de outra. E espero que qualquer manifestação sobre isso não seja uma carta jogada ao vento, mas provavelmente você não vai ver tudo isso da mesma forma que eu, e eu nunca vou conseguir ver da mesma forma que você. Mas entender que uma pessoa sente isso vai me dar um conforto. Mas entender que talvez uma pessoa nunca vai sentir isso da forma que eu sinto pode me dar um desconforto. E talvez essa pessoa vai sentir exatamente o mesmo que eu, mas eu nunca vou conseguir descobrir isso porque eu não vou conseguir falar sobre isso. Porque toda a minha tentativa de circundar esse fenômeno vai surgir e se manifestar, por exemplo, num vídeo confuso como esse, que eu espero que tenha gerado alguma curiosidade ou entretenimento.